Continue nessa atmosfera de adoração, de louvor ao Senhor. Não dá para você cantar essas palavras e permanecer do mesmo jeito. O que você está dizendo é a realidade que você vive. E hoje queria abranda, né? Se você ora em línguas, eu quero te convidar a aumentar um pouquinho essa chama agora. Vamos intensificar, vamos continuar orando no Espírito. Escarianda na seriança chure, sebranda na soriese, runde ni cranda na seria brosso no sesti. Rianda nas queriose triste, abranda na seriese, shire Pai, esse culto é seu. Faça conforme o Senhor desejar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para te adorar, para te louvar, te bendizer, para reconhecer quem o Senhor é em nossas vidas. E hoje querianda na Cecília, é o Senhor que unge as nossas cabeças. É o Senhor que nos mantém de pé. E hoje querianda na Cecília, e eu seria bramba na Soriese. Oh, seria bumbessa chore. Rums querianda na Seriança chore, briambra nesse chile. Neste lugar de unção, neste lugar de plena reverência, coisas serão transformadas. Querido, você sairá daqui curado. Sofismas serão derrubados. Aquilo que te contaram que era mentira vai sair imediatamente quando a verdade for colocada no lugar. Escarianço chore, briande nicereço choro. Se escariabranda nesse chile. E os grande nicereabramba seus curiosos. Era Cristo nessa cheira. Runque citra nessa cheira. Não fique com aquela mentalidade que você vai nessa noite somente receber, mas que você também pode ser aquele que é dispenseiro. Que você pode ser aquele pelo qual o Senhor vai se mover. O Espírito Santo deseja se mover. Nós estamos juntos, reunidos como igreja, como corpo de Cristo. E neste lugar há operações e manifestações do Espírito. Querido, mas isso não é só com quem está aqui, com o microfone na mão. Isso é para todo aquele que recebeu o Espírito Santo. Para todo aquele que é filho. Para todo aquele que se move no Senhor. Eu percebo ainda uma necessidade de ficarmos um pouco mais em intercessão. E nós vamos fazer assim, amém? E os criando na seriança, chora su crescere. Riambra na crescere, não tenha medo de abrir a sua boca e começar a orar em línguas. Não tenha vergonha de quem está do seu lado, que vão ouvir da sua oração. Faça desse culto o culto que o Senhor quer fazer maravilhas na sua vida. Susqueriabranda na sua cheire, susqueriande, sucrescere, brianda na sua olhança, chore, susquerida na seriabranda na sua cheire. Você me mantém de pé, em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Eu não tenho vergonha, eu não tenho preocupações, porque eu sei que o Senhor é o meu bom pastor, que o Senhor me guia e nada eu vou temer. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Certamente tua bondade me alcança. Isso não é algo que a gente diz e a gente acha que vai acontecer. Pode continuar cantando. Que acha que vai acontecer, mas que a gente sabe, certamente eu sei. E a gente tem que começar a se comportar com essa certeza. Querido, o Senhor é bondoso, é quem Ele é parte do caráter dEle. E a gente precisa começar a se levantar nesse dia e falar: alguma coisa boa vai acontecer, porque o Senhor é bom, porque Ele está comigo, porque o maior habita em mim, porque Ele venceu todas as coisas deste mundo e Ele é o meu Pai.
fechada. A palavra é fonte de vida inesgotável. Eu sei E você sabe, que certamente a bondade dele te alcança. Porque você já viveu um dia em que você provou e viu a bondade dele em operação, em manifestação, e você tem certeza, só pode ser Deus. Todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida, Ele continua a fazer, Ele continua sendo o mesmo hoje e sempre. Ah, Senhor, querido, erga suas mãos e glorifique ao Senhor, glorifique ao seu Pai. Ah, Paizinho, nos seus banquetes de amor eu vou sarar. Ah, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque em Ti nós estamos transbordando de vida, transbordando de amor. Ah, Senhor, o Senhor nos dá mais do que suficiente para viver uma vida assim, só para você, só para você. A vida que você vive não é sua, mas é dele. É para Ele, por Ele. Você está aqui hoje para Ele. Aleluia, se alegra com isso, querido. Se alegra. Aline, mas eu não estou tendo muito motivo para me alegrar, não. Você está aqui para Ele. Você está aqui porque Ele te trouxe até aqui. Porque o nosso Deus, o nosso Pai entregou o seu único filho, o seu filho amado, para morrer naquela cruz no meu e no seu lugar. E hoje nós estamos aqui, ungidos, sarados, transbordantes, graças sendo derramadas sobre nossas vidas. É motivo para se alegrar. É motivo para adorar, é motivo para levantar mãos, é motivo para abrir o seu coração e dizer palavras maravilhosas a Ele. Há motivo. Ah, Senhor, nós estamos aqui só para você. Só para você, Pai. Só para você, Senhor. O nosso Deus, o nosso amor, todo-poderoso, maravilhoso, soberano, dono das nossas vidas. Que alegria, Pai, poder dizer isso. Só pra você, estamos aqui só pra você. Obrigada, Pai. Chore abra nada, porque me unges. Só pra você. Se fez novo, só para você. Só para você, Pai, nós estamos aqui. Ah, querido, se entregue ao Senhor, se consagre ao Senhor nessa noite. Que as palavras que serão ditas seja aquilo que nós estamos precisando, Pai, aquilo que nós estamos necessitando ouvir. Ah, Senhor, daquilo que precisa ser mexido, precisa ser transformado, precisa ser validado. Aquilo que o Senhor tem colocado em nossos pensamentos pelo Teu Espírito, comunicando ao nosso Espírito diretamente. Pai, nós oramos por clareza, por certeza daquilo que o Senhor está nos dizendo. Nós desejamos ser guiados pelo Senhor, Pai, em todas as coisas. Ah, Senhor, nós estamos aqui só para você, para viver uma vida que reflete o Senhor, o Seu caráter, o Seu amor, por quem o Senhor é. Ah, Senhor, nós desejamos isso. Nós não temos medo de chamar essa responsabilidade para nós como filhos. Nós queremos parecer com o Senhor, com o nosso Pai. Nós desejamos. Se você deseja isso mesmo, querido, abre a sua boca e diga essas coisas.
Porque a palavra diz que aquele que bate a porta se abre, aquele que busca, encontra. E aquele que está buscando viver uma vida que agrada ao Senhor, Ele vai trazer as coisas certas, Ele vai te dar as respostas, Ele vai te conduzir no caminho certo. O maior interessado é Ele. E tenha certeza que o Senhor é o seu maior ajudador. Se tem alguém que você pode contar nessa vida, é o seu Pai, que te gerou, que te criou, que te formou com um propósito. E o que a gente tem que fazer? Viver a vida só para Ele. Só para Ele. E Aline, como assim só para Ele e as outras pessoas? Vivendo uma vida só para Ele, nós estamos vivendo a vida para o outro. Matemática básica. Viver a vida para Ele. E Ele que faz tudo, você percebeu nessa música? Ele cuida de nós como bom pastor. Ele unge a nossa cabeça, Ele te dá ferramentas certas, te ensina a usar, te faz ser transbordante. Não é o que você está dividindo e está faltando em você, não, é porque tem mais e mais e mais. E você faz e vem mais. Só para você. Ah, querido, que noite maravilhosa. Aleluia, Pai, nós somos gratos. Somos gratos pela Sua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos chama de filhos. Porque nós somos feitos Seus filhos por meio de adoção. Porque o Senhor nos livrou de um destino de morte e nos trouxe para um destino de vida eterna. Obrigada, Pai, pela capacitação do Teu poder que opera em nós todos os dias, do alto da cabeça à ponta dos nossos pés. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos mantém com as ferramentas certas nas mãos. Porque o Senhor nos guia, porque o Senhor abre os nossos olhos. Porque o Senhor nos conduz pelo caminho, independente de como esse caminho esteja, o Senhor nos conduz. Oh, obrigada, Pai, por grandiosas coisas. Obrigada por tudo que o Senhor fez até hoje, até esse minuto. E obrigada, Pai, pelas coisas que acontecerão daqui em diante. Obrigada, Pai, porque o Senhor não nos abandona. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama de um jeito indizível e nos inspira a buscar e a aprender a amar assim também. Obrigada, Pai. Eu me submeto completamente à Tua direção, à Tua unção, aos pensamentos que vêm do Teu Espírito. E eu oro, Paizinho, por compreensão completa daquilo que vai ser ministrado, daquilo que ainda vai acontecer nessa noite. Eu oro, Senhor, pela sensibilidade, pela manifestação e operação dos Seus dons, conforme Lhe aprouver, conforme o Senhor desejar no nosso meio, para que possamos, Paizinho, servir uns aos outros e crescer em maturidade, para sermos encontrados como Cristo, para caminharmos, para darmos um passo a mais em direção a Ele, nosso alvo perfeito, te agradando. Ah, Pai, enchendo os Seus olhos de alegria, que a nossa vida suba a Ti como um aroma de oferta agradável ao Senhor. Obrigada, Pai, por essa noite. Aleluia. Boa noite, queridos. Obrigada, gente. Vocês estão bem? Glória a Deus. Quinta-feira, semana de treinamento ministerial. Meu Deus. Treinamento ministerial. Treinamento pastoral, né? Quem está fazendo treinamento aqui? Levanta a mão. Gente, a igreja inteira. Glória a Deus. Ó, o pastor Paulo vai ter pastor para a gente enviar aí, viu? E, bom, gente, nessa noite, eu queria falar um pouquinho justamente a respeito dessa relação pastor e ovelha ou pai e filho, que, né, acaba sendo, assim, de certa forma, uma referência daqueles que nos guiam, né, daqueles que nos orientam como pastores, também como uma referência de pai. E a gente, nessa igreja, a gente faz um trabalho, né? O pastor Paulo, ele sempre, desde sempre, ele veio para cá com uma visão e ele não se desvia dela de jeito nenhum. E por isso, porque ele não se desvia dela, ele fez e faz um trabalho pelo qual as pessoas que estão chegando precisam aprender que visão é essa, defender essa visão e viver essa visão, não é? Quem está aqui conhece um pouquinho sabe que é assim.
E nós estamos tendo, né, como eu falei, essa semana nós iniciamos um treinamento pastoral. E qual é o intuito desse treinamento, então? Bom, ensinar, capacitar, dar ferramentas àqueles que são chamados para esse ofício e para aqueles também que acabam operando ali com uma função ministerial que ajudam, né, no pastoreio das igrejas. Mas, se você for parar para pensar, para alguns, né, pode ser novidade. Nunca vi isso. Bom, não é porque você nunca viu que a gente vai simplesmente passar por isso. Ninguém nunca fez, então não vou fazer. Não, não é assim. A gente tem compromisso com aquilo que a gente faz. E a capacitação, entender, passar por esse processo, é uma parte muito importante para aquilo que o Senhor tem chamado, para aqueles, né, que o Senhor tem chamado para essa função, que é digna de honra. E é tão mais fácil, tão melhor quando a gente é capacitado para isso, não é? Se você conhece algum pastor, ou se você é pastor e de repente entrou no ministério e falaram assim, pronto, você é pastor, começa aí. Sem te dar um norte, sem te dar uma ideia. Eu acho que você deve ser o primeiro a se alegrar quando esse tipo de coisa acontece. Não é mesmo? Mas muito se fala a respeito do pastor, a respeito dos dons ministeriais, o que cada um faz. Isso é importante mesmo, porque as pessoas precisam reconhecer essa figura. Precisam saber, olha, isso aqui é um pastor. Até porque nas Escrituras nós vamos ver Jesus falando, ensinando, nós temos isso nos Evangelhos, a respeito da figura de pastores e também, infelizmente, da figura de lobos, que são pessoas que querem apenas causar dano ao rebanho, mas não ser a referência de Cristo, mas usufruir de coisas que o rebanho permite. E eu quero começar lendo com você um texto nessa noite, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Eu quero ler com você a partir do verso 9. 9, isso mesmo. João 10, verso 9. E aqui é Jesus falando, tá? Letrinha vermelha na minha Bíblia. Se você usa uma que dá para destacar assim, você vai ver também aí na sua. Diz assim: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Olha só o 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui eu quero parar rapidinho com você. Jesus estava falando algo a respeito de como é, então, que as pessoas precisam enxergar esse pastor. Como é esse governo? O que um pastor faz? Ele fala, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Está claro até aí, sem mistério no texto. No verso 12, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Está vendo o que eu falei no inicinho? Nós precisamos saber o que é a figura do pastor, para que nós não sejamos enganados com a figura do lobo, ou do assalariado, que ele vem dizer que não é o mercenário, aquele que faz alguma coisa por ganância, para obter lucros, né, para obter vantagens em cima do rebanho, mas quando o lobo chega, quando o perigo vem, quando alguma coisa que ameaça as ovelhas chega perto, ele foge, ele abandona. Mas o pastor faz o quê? Dá a vida por suas ovelhas. Guarda essa informação. Tá bem? Então, vamos lá. Verso 13. Ele foge porque é assalariado e não se importa com suas ovelhas. Ele não tem compromisso, ele não ama as ovelhas, pelo qual ele deveria amar, deveria cuidar, porque ele não é o pastor. No 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha só que legal. O bom pastor conhece as suas ovelhas, mais uma característica aí do bom pastor, e as ovelhas o conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Pronto.
E aqui eu queria só introduzir com você, então, essa figura rapidinha, mas eu imagino que você já saiba a figura do bom pastor. E eu fico tranquila e segura em falar isso nessa igreja, porque se você é alguém que está vindo aqui há um tempinho, você tem essas referências. Quando eu leio isso aqui, você certamente tem os nominhos que você coloca, não é? Você sabe, olha, é mesmo. Age assim, dá a vida pelas suas ovelhas, conhece e eu a conheço. Isso é importante. E aí agora, vem um aspecto, né, que é o que eu realmente quero falar essa noite, que é o outro lado dessa relação. Como é então que essas ovelhas ou esses filhos, eles precisam ou devem se comportar diante de uma relação de um bom pastor, né? Que eles estão diante de um bom pastor. Fique tranquilos, não está acontecendo nada, está tudo bem na nossa igreja, mas são coisas que a gente precisa lembrar. E é bom para a gente também trazer memória e ir fazendo uma autoavaliação para ver como que a gente está se comportando, não é mesmo? E aí, eu quero ler com você agora. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 17. E eu quero ler esse versículo com vocês, vou ler somente o verso 17, e eu vou usar duas versões. Primeiro eu vou usar na NVI. Está dizendo assim, já abriu? Amém? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Glória a Deus. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para quem? Para ele? Para vocês. Interessante isso, né? Olha só como diz na NVT. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. Mesma coisa de submetam-se, né? O trabalho deles é guardar a sua alma, e disso prestarão contas. Deles o motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria a vocês. De novo, mas o trabalho não é dele? Por que é que não ia beneficiar a gente? Bom, a conta aqui é muito fácil também. E aí, uma das coisas que eu vejo nessa relação, ou nessa comparação, ou analogia de pastor e ovelha, é que o bom pastor, ele tem essa característica, né? Ele se forma, ele se faz, ele se capacita, ele melhora todos os dias para ele se tornar um bom pastor e melhor cada vez mais. Mas as ovelhas também têm uma participação importante nesse negócio, desse relacionamento de pastor e de rebanho. Sabe o que é? Elas não resistem. Porque não adianta o pastor ser o pastor bonzão, ser muito bom mesmo, eu não falo bonzão no sentido pejorativo da palavra, mas bom mesmo naquilo que ele faz, se as ovelhas não fazem força ao contrário, resistem àquilo que ele está tentando fazer. A mesma coisa na relação de paternidade. E eu sei que falar de paternidade no norte de Minas, nessa altura do campeonato, é uma coisa que você vai falar assim, de novo, ninguém tem pai. Isso aqui. Acontece, gente, tudo bem. Mas a gente pode pular essa página. Por quê? A gente não está falando aqui de uma paternidade terrena, a gente está falando de uma paternidade espiritual. E de pessoas que tomam esse lugar, essa referência em nossa vida, e que se você mudar um pouquinho o olhar e começar a enxergar com isso e dar honra devida a essa relação, você vai ver como tudo vai ficar diferente. Porque não é só uma pessoa. É alguém que tem uma referência de pai. E como é que o filho se comporta, então? Ele não deve resistir ao ensinamento que o pai traz para ele. Porque ele assume que o pai é alguém que quer preservar a sua vida. Ele assume que o pai é alguém que quer vê-lo bem. Ele assume que o pai é alguém em quem ele pode confiar. Não é mesmo? E aí, partindo dessa quantidade de coisas, né, já colocadas aqui, o filho, então, ele não deve agir com resistência àquilo que o pai está ensinando, está mostrando, está instruindo. E uma característica, né? O pastor Paulo até lembrou agora, a gente estava numa reunião ali em cima antes de começar esse culto, e ele falou de uma característica das ovelhas, que elas não enxergam bem, mas elas escutam, né? E aqui faz todo sentido quando Jesus fala. Eu as conheço e elas me conhecem. Como? Pela voz.
O bom pastor, ele guia as ovelhas, e aí você vai ter, né, o pastor levando as ovelhas do curral, não sei se chama curral, para outro lugar, para pastagem. E como que ele faz? Ele vai dando sinalização com a voz. E elas vão vindo atrás, porque elas confiam. Elas não estão resistindo àquela voz. Ele não está falando aqui e elas estão indo para lá. Porque a gente chama isso de ovelha desgarrada. O que acontece com a ovelha desgarrada? Ela fica muito vulnerável aos perigos dessa vida, aos perigos lá do campo. Pode, de repente, vir um lobo e querer pegar ela. Se estiver perto do pastor, o que ele faz? Dá a cajadada, não é? Por isso que ele não tem aquele negócio lá. Se ela estiver para poder cair na beira do precipício, o que ele faz? Ele pega aquele ganchinho, puxa ela. Olha lá os pastores se animando. Não é para dar cajadada. E aí, ela não resiste àquilo, àquela instrução, àquilo que está sendo dito. E olha só o que a gente acabou de ler aqui. Obedeçam aos seus líderes. Submetam-se à autoridade deles. Toda a autoridade é instituída por Deus. Você vai ver isso lá em Romanos 13. Você vai ver também, acho que 1 Pedro. Calma. Está na Bíblia. Vamos abrir lá? Que é para você não ficar achando que não está. Pode abrir Romanos 13, verso 1. Foi o que eu citei primeiro. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Mas ninguém fala isso, né? Porque tudo bem. Mas não, estou contra aquela pessoa. Mas esquece quem instituiu a autoridade foi o Senhor. E aqueles a quem assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Veja que as funções, né, as unções, os trabalhos ministeriais, aquilo que o Senhor instituiu como governo da igreja, como aqueles que apacentam o rebanho do Senhor, os nossos pastores, nossos pastores mesmo, eu ia falar líderes, mas vou ficar só em pastores, melhor. Eles são instituídos por Deus, foi por vontade de Deus. Então, quando nós estamos indo contra alguma instrução partida desses homens, nós estamos indo contra uma instrução divina. E a gente deve fazer isso? Não. Olha só, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. O trabalho que eles fazem não é qualquer trabalho. O trabalho que eles fazem é com quem vai prestar contas a Deus. Por cada vida, por cada ovelhinha bonitinha que ele falou e que foi. Agora, isso também é um ponto legal, porque a ovelha que, de repente, né, acordou e não quer seguir a voz do pastor e desgarrou do rebanho, o pastor, ele não pode deixar, né, o rebanho inteiro aqui, vulnerável, de novo, né, sozinho, para poder ir atrás daquela ovelha 10 vezes. Salvo aquelas situações que o Senhor fala, vai. Aline, mas é porque tem aquela parábola, né, do Senhor ir atrás de uma ovelha. Bom, nós vamos falar aqui de um contexto local, de igreja. Daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está construindo na nossa vida e daquilo que a gente tem visto. E aqui, quando nós falamos sobre obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, sejam uma bênção. Sejam aqueles que não vão se desgarrar. Sejam aqueles que não vão deixar, né, ou fazer com que todo o rebanho fique vulnerável, para que ele possa ir atrás de você de novo. Seja aquele que vai ouvir a voz e que vai seguir a instrução. Seja aquele pelo qual o pastor acorda todos os dias feliz e fala assim, eu vou cuidar do meu rebanho, porque é leve, porque não tem peso. E, de novo, essa também é uma relação entre pai e filho. É muito mais fácil, muito mais leve um lar, né, uma família, onde o pai também tem esse sentimento. Eu não estou falando, gente, que a gente não tem situações difíceis, não, porque a gente tem. Acontece.
Mas se a gente começar a prestar atenção e a ter o cuidado de cada um fazer a sua parte, de cada um seguir como o comportamento que deve ser, as coisas ficam mais leves, as coisas ficam mais fáceis. E aí, lá em 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 12, nós temos também uma instrução nesse mesmo sentido. Eu vou ler com você o verso 12 e o verso 13, que diz assim: Irmãos, honrem os seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que eles realizam. E vivam em paz uns com os outros. Olha só aqui essas instruções. De novo, né? Honrem os seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e te dão orientações, e te pastoreiam, e te aconselham, e estão disponíveis para vocês, para nós, né? Tenham grande respeito e amor sincero. Porque às vezes a gente tem aquela figura do pastor de que só ele faz, só ele se doa, só ele que está ali, ó, carregando todo mundo. Mas deve haver uma relação de reciprocidade onde, ei, eu entendo o que essa pessoa está fazendo. Ela foi chamada por Deus e ela é capacitada para aquilo, mas isso não isenta as pessoas, o seu rebanho, de reconhecerem isso e tratá-lo também com amor, até porque a instrução que nós temos é que nós tratemos todos uns aos outros com amor, que nós submetamos que nós possamos nos sujeitar uns aos outros. Mas veja que aqui há uma colocação específica para aqueles que estão trabalhando para o Senhor, para aqueles que estão cumprindo essa função. Estar pastoreando é um trabalho de muita honra, de muita alegria mesmo. Eu falo isso porque eu tenho a oportunidade de participar da vida dos meus pastores, de ver isso todos os dias. E, gente, que coisa maravilhosa. Glória a Deus, o Senhor pensou em tudo mesmo. Mas é tão legal quando nós podemos também dar a eles esse tipo de sentimento, esse tipo de resposta, de amor, como é que fala aqui? Respeito e amor sincero. Não é aquele pastor que ele tem que vir, abrir a igreja, e fazer tudo na igreja, e tem que pregar, e tem que ir visitar o povo, e tem que fazer tudo pelo povo, e aí no final as pessoas saem e não dá nem um tchau para o pastor. Misericórdia. Eu sei que essa não é a nossa realidade, mas eu sei também que essa é a ilustração, a imagem de muitos lugares por aí, de que o pastor ele tem que se virar com a igreja, ele tem que fazer tudo, e tem que estar bem, viu? Tem que fazer tudo isso, e tem que estar de sorrisão. E eu sei que existe graça para o pastor suportar coisas que o rebanho não suporta, que o rebanho não vai precisar passar, porque o pastor lida com isso. Mas, imagina, como, de novo, né? É a nossa realidade, é o lugar, é a posição que nós estamos, de poder nos relacionar com essa devolutiva de amor sincero, de respeito, com aqueles que estão, então, fazendo essa função e fazendo bem, com aqueles que estão cuidando de nós, com aqueles que estão se preocupando com as nossas vidas, com aqueles que estão nos instruindo com a palavra, nos fazendo crescer, nos fazendo aprender aquilo que é a verdade, aquilo que a palavra diz a respeito de como nós devemos ser. E aí, eu quero agora partir para um aspecto com você de alguns detalhes que eu fui reparando a respeito de atitudes que o bom rebanho, que bons filhos agem para com os pais, os pastores, né? E a primeira coisa é que elas sabem reconhecer o cuidado que o pai tem com ele. Como que é isso? É o que a gente acabou de ler aqui em 1 Tessalonicenses, não é? Eu respeito e eu tenho um amor sincero. E aqui, a colocação dessa palavra, né, de amor sincero, porque amor já diz muita coisa. Mas você viu o que é amor sincero? Então quer dizer que tem a possibilidade de ter um amor fingido. Como assim, Aline?
Porque a gente está falando de uma figura, de uma autoridade que foi instituída por Deus e que geralmente, normalmente, não é do nosso sangue. E a gente aprende a amar essas pessoas pelo que elas são, que elas representam na nossa vida, não pelo que elas fazem. E aí está uma grande diferença para você ter um olhar de cuidado com aqueles que estão te pastoreando para aquela pessoa que você chama de pastor. Eu sei que a gente chama de pastor todos eles, né? Todos os pastores. Mas tem um que é seu pastor. Como que você olha para ele? Amor sincero? Então tá, vamos lá. Reconhece o cuidado que o pai tem para com eles. E são gratos. Lá na casa da minha mãe, tem 2 cachorros. Tem um que ela chegou lá em casa depois de grande já. Eu não sei se ele já era adulto, porque a gente não sabe a idade dele, porque ele já chegou criado por uma outra família. Um pincher, pequenininho. Não dá para saber, porque o bicho é raivoso sempre, né? A vida inteira. E aí, ele só treme e late, é a vida dele. E aí depois, chegou um outro cachorro, filhotinho. Foi, né, criado lá pelo meu irmão. Eu ia falar pela gente, mas não posso mentir, né? Eu não criei o cachorro. Pelo meu irmão, desde filhotinho, desde muito novinho. Os 2 recebem os mesmos cuidados, no sentido de alimentação, veterinário, essas coisas todas. Mas eles têm comportamentos diferentes. Quando o pincher chegou, foi difícil a gente conseguir cuidar dele. Porque toda vez que a gente estendia a mão, ele saía e começava, né, mostrava os dentinhos, e começava a rosnar. Não entende o cuidado. A mão estendida para ele eita, vai acontecer alguma coisa aqui. Pode ser que ele venha me bater. Ele não entendia isso. Não sei, né? Imagino que por alguma situação que ele tenha passado aí anteriormente. Então, ele não sabia receber cuidado. Ele era chamado arisco, né? Do jeito que a gente fala aqui. E aí, o outro cachorro, não. Desde filhotinho, né? Criado lá, bonitinho, né? Então, para ele, não era dificuldade de receber carinho. Se você estende a mão ou não, ele vai vir. Vai deitar no seu colo, vai querer carinho. Ele sabe receber esse tipo de coisa. Se você fala, né, com ele, e com cachorro e criança, a gente faz uma voz que não é a nossa. Ai, minha Deus, coisinha fofa. É desse jeito. E aí, você vai brincar com esse cachorro, com o pincher, era uma luta, gente. Não tinha como brincar com ele inicialmente. Mas aí as coisas começaram a mudar quando esse outro cachorro chegou. Quando a Apolo chegou. Por quê? A Apolo tinha um comportamento muito diferente do dele. E aí, só que não adiantava o que a gente fazia. Não foi porque ele foi acostumando com o que a gente fazia. É porque o outro cachorro, da espécie dele, chegou na casa e aí ele se comportava diferente, aí ele foi deixando. Aí hoje os 2, maravilhosos. Recebem carinho, aquela coisa toda. Mas perceba o comportamento. Não é todo mundo que às vezes chega por causa, né, de situações anteriores vividas, que recebem, que sabem, que conseguem olhar, entender que isso aqui que ele está fazendo por mim é cuidado. E no pastoreio tem muito disso. Porque, às vezes, no pastoreio no pastoreio os pastores... os pastores, viu? Vão precisar ter atitudes e situações que parecem ser coisas que você não vai gostar, de que você não queria na sua vida. Parecem, até você entender que aquilo é amor e cuidado. E aí, quando você recebe isso... Aline, dá um exemplo mais claro. Por exemplo, querido, vou falar para você. Você vai lá pedir opinião, fazer um famoso gabinete com o seu pastor, está chegando agora, mas assim, todo sem saber qual que é dessa igreja. E aí o pastor te fala para poder fazer uma coisa que você não quer fazer. Acontece demais. E aí você acha que isso é o quê? De novo, esse pastor está aqui querendo me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero. Amor e cuidado. Só que você só vai conseguir entender que isso é amor e cuidado se você tem uma predisposição em receber e reconhecer e saber que isso é amor e cuidado. A mesma coisa, de novo, né, em casa, numa relação... Vou parar de falar em casa. Numa relação pai-filho. Porque o pai não vai fazer ou te dar todas as instruções que você vai sempre gostar de primeira na sua vida.
Porque é alguém que está te instruindo. E certamente, ou a maioria das vezes, a gente quer ir para um lado e os nossos pais estão nos instruindo a fazer outra coisa. E eu estou falando isso numa relação muito boa, saudável e com sabedoria, viu, gente? Então, tudo que eu falar a respeito disso, traga para esse crivo. Pessoas que vão te instruir na verdade, na palavra, com sabedoria e com amor. Esquece o que você achava que era. E aí, o que a gente faz? Diante disso, então? Bom, a gente tem que ser grato por essas pessoas. Porque eu não sei se você sabe, ou se você compartilha dessa mesma ideia, desse mesmo pensamento que eu, às vezes, mexer na vida do outro não é agradável. Ninguém gosta. Nem você e nem o pastor. Porque ele também é gente como você. Oh, que novidade. Mas eles fazem com todo carinho, com todo amor. E uma outra coisa, né, em relação a isso, é que quando você recebe uma instrução dessas pessoas, qual é, então, a posição que a gente deve agir? De receber aquela instrução e querer nos adequar a ela. Mesmo se for aquilo que você estava pensando fazer o contrário. Tá, vamos lá. Se você é alguém que realmente está buscando uma instrução para resolver uma situação da sua vida e você pediu ao Senhor que mandasse alguém que pudesse te ajudar com sabedoria, porque você sozinho não está conseguindo fazer, e aí, de repente, você encontra um bom pastor. Glória a Deus. E essa pessoa vai te instruir com base na palavra, vai te mostrar os textos, vai desenhar com você o caminho certo. Vai falar, olha, isso. E aí você pode ter duas atitudes em relação a isso. Primeiro, de uma pessoa humilde, que vai acolher aquela instrução, como realmente eu preciso de ajuda, eu preciso avançar, eu preciso aprender. Eu, antes sozinho, estava quebrando a minha cara, então eu preciso de um negócio novo, eu preciso de realmente uma instrução de alguém que sabe do que está falando, do que está fazendo. Ou, então, você pode agir como aquela pessoa que vai ter o espírito, né, a pitadinha de orgulho, de que vai falar assim, isso aí que você me falou, eu já fiz. Nunca nem pensou na possibilidade. Eu já fiz. Isso aí que você me falou, não dá certo não por causa disso. Isso aí que você me falou, não, eu já até pensei em fazer assim mesmo, mas não vou fazer não. Ou pior, vai balançar a cabeça e vai falar assim, faz todo sentido. É isso mesmo. Vai sair, vai fazer? Não. É o comportamento daquele que está se desgarrando. Pode ser que você nem vá ficar longe do rebanho, não. Mas também não está andando juntinho. Mas também não está ouvindo com clareza. E ouvir aqui não é só uma ideia de audição boa. É uma ideia de ouvir e de praticar. De ouvir e considerar. De ouvir e de fazer conforme está sendo instruído. Porque você lembra que essa pessoa é ungida e capacitada pelo Senhor. Ela tem instruções, ela tem informações que você conta, que você sabe que é o Espírito Santo que está dando a ela. Amém? Outra coisa. Essas pessoas que querem, né, ser boas ovelhas, bons filhos para os seus pastores, elas desejam amadurecer. Glória a Deus. E é um sentimento, gente, que é assim, mais ou menos assim. Você chega e você está, né, ainda naquele processo inicial ali que a gente chama de bebê espiritual. E você precisa muito da ajuda, do auxílio do seu pastor para coisas que daqui a um tempo você não vai precisar mais. Não é que você deixa de ter esse relacionamento em algum momento na sua vida. Não. Mas esse relacionamento, ele amadurece. E aí, o que acontece com isso, então? Você vai passando pelos estágios e você fala assim, olha, disso aqui eu já passei. Eu tenho o desejo de agora estar um pouquinho mais lá na frente. De poder agora, de repente, quem sabe, ajudar o meu pastor. Olha só. Não precisa ficar tudo nos braços dele. Não precisa ficar tudo sobre a responsabilidade dele. Quando a gente começa a igreja, é lógico que as pessoas que estão ali inicialmente, que os pastores que estão ali, que geralmente não são muitos quando começa a igreja, geralmente é 1 ou 2, a gente teve aqui uma equipe de 3, né?
Mas essa pessoa, ela geralmente vai fazer tudo na igreja. Por quê? Só tem ele, né? Geralmente o casal. Mas passa um tempo, vai chegando mais pessoas, e aí ele não vai fazer mais. Por quê? Porque chegaram pessoas que já estão caminhando com ele, ouvindo a sua voz, ouvindo e praticando, tendo um sentimento de respeito e de amor sincero. Eu sei o que meu pastor falaria. Eu sei o que meu pastor faria nessa situação. Porque, como Jesus falou, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele as conhece e ela também conhece ele. Então, você começa a formar uma relação que vai ficando mais visível aqui, não é? De desejo de amadurecer. A gente, quando está chegando na igreja, a gente traz tudo para o pastor. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Aconteceu qualquer coisinha, liga para o pastor. Manda mensagem para o pastor. Qualquer coisa. E isso é maravilhoso, porque você tem esse lugar. Mas passa um tempinho, você já não precisa mandar tudo. Você já sabe filtrar. Olha, isso aqui eu estou precisando da ajuda dele de novo. Isso aqui eu preciso compartilhar com ele. E isso aqui eu já consigo resolver. E assim você também consegue fazer com que as pessoas que estão chegando, que antes só ele poderia fazer, só ele poderia cuidar, você também consegue desenvolver isso. Porque você é cooperador do reino de Deus. Porque você não é alguém que quer permanecer na qualidade de bebê espiritual a vida inteira. Porque você quer desocupar o berçário para mais pessoas chegarem. Não é assim? Outra coisa, vamos lá. Eles respeitam o pastor e submetem a ele. E aqui nessa relação de submissão, eu estou falando diretamente dessa relação de pastoreio e ovelhas, mas nós temos essa instrução para todo mundo. Lá em Efésios, no capítulo 5, verso 21, a instrução é: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí fica fácil. Se é para sujeitar a todo mundo, imagina aquele que está te instruindo, aquele a qual o Senhor revestiu com autoridade para governar, aquele que instruiu para direcionar um povo. Eles é que a gente tem que submeter mesmo, né, gente? Amém? Não dá para a gente poder vir com ideias contrárias. Você pode apresentar para o seu pastor ideias, você pode conversar, você pode trazer pontos diferentes daquela situação. Mas a questão de submissão é algo que é do coração. Jesus, ele vem ensinar isso para a gente, né? Ele fala a respeito disso lá no episódio que um dos que ele está conversando com os fariseus, que ele fala que eles os honram apenas com os lábios, mas o seu coração está longe. O que é isso? Na frente dele eu estou falando, ou então eu só falo. Mas, na verdade, a minha intenção, a minha atitude para com o meu pastor é completamente de desconsiderá-lo. É de que ele falou para fazer uma coisa, na frente dele eu fiz assentimento com a minha cabeça, até falei, é mesmo, você está certo, vou fazer isso. Dei as costas e ignorei aquilo. Às vezes pode ser uma instrução, às vezes pode ser qualquer coisa que ele diga para você. E esse respeitar e submeter aos seus pastores é algo que traz uma coesão, às vezes uma relação mais concreta na vida pastoral. É parte do vocês não sejam pesos, para que o trabalho deles se torne uma alegria. E que, se não for assim, vai ser prejudicial, vai ser ruim para vocês, não para eles. É claro que a gente quer se sentir realizado, satisfeito com aquilo que a gente faz. Mas, para mim, aqui fica clara essa relação de que, se o rebanho não é aquele que ajuda o pastor, fica ruim para o rebanho. Por quê? Se o pastor é aquele que é ungido pelo Senhor, ele tem a instrução que vai nos guiar, que vai nos conduzir. Ele tem a visão de coisas que nós não temos. Quem precisa de ajuda para poder ser guiado é a ovelha. Se a gente faz algo com que nós ovelhas, seremos prejudicados, aqui fica claro que o pastor está tudo certo, né? Porque ele sabe, ele já passou por aquilo.
Ele às vezes sabe resolver aquela situação. Quem não sabe, é você. Quem precisa de ajuda, é você. Somos nós. Mas tudo passa pela situação, pela característica, né? Ou pela formulação de um caráter de alguém que deseja receber isso, de alguém que não faz força contra isso. Por que a gente vê tanta divisão, tantas pessoas que às vezes vão para as igrejas e que ficam pulando de uma igreja para outra, fazendo, às vezes, força contra? E eu sei que pode ser a qualidade de ensino, qualidade de palavra. Não é todo lugar que nós vemos uma clareza e uma firmeza doutrinária tão firme como no nosso ministério. Eu sei disso. Mas um olhar de amor, de respeito e de sinceridade para com o outro ajudaria em muitos pontos. Porque as pessoas simplesmente saem, vão embora, simplesmente desgarram. Aleluia! Outra característica que é muito importante, nossa, que nós somos, e nós precisamos sempre crescer e avançar nisso, é de termos um coração ensinável e corrigível. Por que isso é tão importante nessa relação? Porque senão, gente, a gente está fazendo com que aquela pessoa se desgaste à toa. Eu estou só tomando o tempo dele. Porque eu vou lá, converso. Me dá a instrução e aí eu não recebo. Mas eu vou lá e converso de novo. Porque eu estou querendo só alguém para eu poder falar, para eu chorar as minhas pitangas, mas eu não quero resolver. Tem aquele meme, né? De eu só queria um ouvidinho para eu reclamar. Mas não quero resolver. A gente não pode ser assim com os nossos pastores. Eles têm uma vida. E eu sei o quanto eles se alegram, o quanto eles são honrados quando a instrução que eles passam para as pessoas, que eles nos passam, nós atendemos com um coração corrigível e ensinável. E isso é uma característica de humildade e de mansidão. Olha só que maravilha. Aquilo que o Senhor também nos instrui a ser. Não só para com os pastores, mas para com todos, uns aos outros. Porque assim a gente se parece cada vez mais com Cristo. E aí, quero ler com você rapidinho alguns versículos que falam sobre isso, sobre esse ponto específico. Lá em Provérbios 12, no verso 1, diz assim: todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. É isso mesmo que está falando aqui, escrito na minha Bíblia, versão NVI. Na versão NVT, o mesmo versículo vai falar assim: para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. De novo, a gente às vezes acha que é bom, que o pastor quer ficar apontando para a gente onde é que a gente está errando. Eles são ungidos para isso, capacitados para isso pelo Senhor. Mas não é agradável para ninguém. Mas eles fazem por amor. E isso é uma característica que às vezes a gente se repele tanto porque a gente não foi ensinado isso nos nossos lares. Não crescemos com esse tipo de amor nas nossas casas. De que os pais deixaram a gente fazer tudo livremente. De que não colocaram limites. De que deixaram a gente ir fazendo e vivendo a vida do jeito que a gente queria fazer. Às vezes tendo a figura, né, familiar completinha dentro de casa. Mas porque eu não quero me envolver. Não é assim? Porque às vezes eu não quero ter esse trabalho. E aí você chega num lugar onde as pessoas têm esse trabalho por amor. Porque como é que está falando lá atrás? Porque eles cuidam das nossas almas e vão prestar contas ao Senhor por elas. E isso é importante demais. Quero continuar lendo com você, ainda lá em Hebreus, no capítulo 12, versos 11 e 10. Ainda sobre ter um coração ensinável, corrigível. Pois os nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz. E para os que assim são
corrigidos ou exercitados, como vai trazer uma outra versão. Para aqueles que são corrigidos, como assim? Para aquele que recebeu aquela instrução e agora eu aprendi o jeito de fazer, então, aquela determinada situação. Se antes eu estava fazendo de um jeito que estava errado, fui corrigido. Apontei isso aqui, olha, isso que você está fazendo não está de acordo com a palavra. Isso que você está fazendo não é legal. Isso não pode continuar assim. E aí, para aqueles que são exercitados, o que significa exercitados? Ou aqueles que foram corrigidos. Não é só aqueles que receberam, que ouviram a correção, mas aqueles que praticaram a correção. Aqueles que receberam, acolheram e mudaram. Aqueles que falam assim, nossa, é mesmo. Agora, diante dessa situação, eu tenho que agir desse outro jeito. Para eles, mais tarde, produzirão uma colheita de vida justa e de paz. Aleluia! Se você continuar lendo esse texto, vai falar a respeito de que quem aceita a correção é filho legítimo. E aquele que não aceita, filho ilegítimo. E que isso é algo importante no reino de Deus, no reino do Senhor. E o nosso lugar de bom rebanho, o nosso lugar de bons filhos, é de ter um coração ensinável e pronto para ser corrigido. E como dizem Provérbios, aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Chega um ponto que a gente passa a falar assim, eu vou lá perguntar para o meu pastor se o que eu estou fazendo está certo. Antes mesmo até dele vir e falar assim, isso aqui que você está fazendo, não sei se está muito bom, não. E aí você pode ter várias respostas. 2, na verdade, né? Está certo ou não está? E se estiver certo, maravilhoso. Você é alguém que já está crescendo, amadurecendo. Se não está, pastor, como é que eu tenho que fazer mesmo? Me ajuda aqui. E recebe. Recebe. Aqui fala, né, no texto de Hebreus, que no momento não é momento de alegria, porque ninguém gosta, de novo. Mas a gente tem que começar a limpar essas coisas. Não é que você vai todo felizão. Não é isso. Mas é que eu vou com o coração tão aberto, tão disponível, porque eu sei que aquilo vai mudar a minha vida. Sabe aqueles adultos que ficam vivendo num ciclo que não rompe a vida de jeito nenhum? Cai no mesmo erro, faz a mesma coisa. Será que ninguém nunca falou com eles assim, ó, se você for por esse caminho, você pega a saída e começa numa reta. Vai parar de viver aqui, ó, nesse círculo, dando voltas e não chegando a lugar nenhum. Será que ninguém nunca falou? Ou será que essa pessoa nunca recebeu? Não é a atitude de rebanho. A atitude de rebanho é ouvir. A atitude de rebanho é, eu estou atento, já que eu não enxergo bem, eu preciso ter meus ouvidos limpos. Porque ele vai me falar. Porque eu sei se é para continuar indo. Porque eu vou saber se é para eu parar aqui. Isso salva vidas. E isso torna o trabalho dos nossos bons pastores leves, prazerosos. E como deve ser. Porque também há uma imagem de que pastoreio aí fora é a pior coisa do mundo. E eu digo para você que não é, porque na palavra fala que não é. Nós estamos fazendo aqui de novo, né, um momento de treinamento, primeira vez que a gente está fazendo. O pastor Paulo trouxe isso para a gente. E, gente, tem muita gente mesmo fazendo o treinamento. E isso é muito bom, porque significa que os nossos pastores estão inspirando a outros. Não é essa ideia ruim que acharam aí. De que pastor é o cara que põe a Bíblia embaixo do braço e vai abrir a igreja e anda a pé com o terno maior do que ele é. Não é? Eu já vi uns aí na rua, porque aqui eu nunca vi. Todo mundo aqui anda alinhado. Mas, está vendo? Como é alegre, como fica leve. Mas a gente também tem que fazer o nosso trabalho. Eu não tenho que achar que o trabalho é só deles. É eles que cuidam, é eles que governam. Eles que vêm me procurar para poder me falar. Não, eu que vou lá para poder perguntar. E vou perguntar, e vou ouvir.
e vou digerir aquilo, dependendo do que for, né? Eu sei que tem coisas que são muito sensíveis e delicadas, mas eu vou fazer. Quando? Imediatamente. Porque se você às vezes demora um pouquinho mais, Satanás está ali, ó, e te convence, não sei, não precisa mexer com isso não. Porque Satanás é Satanás desde sempre. E não é porque você agora está debaixo de um pastoreio que ele não vai mexer com você. Mas não é o seu pastor que tem que lidar com ele também, né? É você. Como? Ficando perto do rebanho, indo para o lugar certo. Que ouve a voz do pastor. Que participa, que colhe dos frutos também. Eles defendem o seu pastor. Não tem essa ideia de que alguém vai falar alguma coisa. E gente, não precisa ser só o meu pastor, não. É qualquer pastor aqui. A primeira a defender. Porque eu conheço. Porque eu estou com eles. Porque eu conheço a vida de pessoas que foram transformadas por causa do trabalho deles. Defenda, se levante. Não vamos brigar com ninguém, não. Mas não fica também ouvindo, não. A gente tem que proteger essas pessoas. A gente tem que ter autoestima por elas. A palavra vem dizer isso. Tenha-os na mais alta estima. É alguém que você não vai deixar com que ninguém venha levantar nenhum falso testemunho. Com que ninguém venha falar nenhum tipo de acusação. Elas confiam. E confiança é uma moeda muito importante no reino de Deus. Porque não é só você, não é só eles que têm que confiar na gente para nos pastorear. Mas você tem que confiar neles. Nós temos que confiar neles. Confiança é importante. E não tem esse negócio de que eu confio um pouquinho e não confio para isso aqui. Confiança é absoluta. Não dá para você falar que é que eu durmo com o olho aberto e o olho fechado. Não existe isso. Tem que confiar. Até que se prove o contrário. Tem que confiar. Mas você não sabe. Porque tem uma frase que é muito famosa, muito boa, e que me dá até arrepio quando eu ouço. É porque eu já fui muito machucado com a igreja. Querido, quem está no mundo que não foi muito machucado? Mas é por isso que a gente então aceita viver uma vida onde nós vamos repelir tudo que é de bom que nos acontece? Não, de jeito nenhum. Eu entendo inicialmente você vir devagarzinho. Eu entendo. Mas se você parar para pensar, ou para observar um pouquinho a sua volta, eu estou falando do que eu conheço, amém? Da minha casa, da minha igreja. Será que aqui tem essas coisas, essas atrocidades que as pessoas estão falando lá fora? Primeiro, a gente gosta de estar aqui. Já é um bom indicativo de que é um bom lugar. As pessoas vêm para cá e não vêm embora. Confiança é uma coisa que você não pode, de repente, não ter. Precisa existir. Os nossos pastores não têm que vir para cá e ficar se explicando o tempo todo antes de fazer alguma coisa. Isso toma tempo. Confia. Lili, mas e se der errado? Se der errado, a gente vai resolver. Se você fez uma instrução e deu errado, a gente vai resolver. Agora, o que não pode é dar errado por você nem fazer, porque você não confiou e depois ainda vir cobrar. Aí não dá. Porque a ovelha não tem que ficar pensando se ela vai para lá, se ela vai para cá. Ela escuta a voz e vai. Ela confia. O que vem dizer no Salmo? Se eu passar pelo vale, eu não temerei perigo algum. Gente, isso aqui é quando vai acontecer, né? Quando é que eu vou estar nessa situação? Mas eu não vou temer perigo algum, porque eu sei que tem alguém que me guia. Porque tem alguém comigo. Essas pessoas também não desonram a unção. O que significa isso? Não desonram a unção. O pastor, ele não põe roupa de pastor para estar na igreja, para estar no culto. É o que ele é. Não tem uma vida separada, é o ofício dele. Eu não desonro aquilo que o Senhor colocou sobre a vida dele de jeito nenhum.
hora nenhuma do dia. Ah, não é porque agora a gente está aqui numa festinha e tal que eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não. Eu não desonro de jeito nenhum a pessoa, a unção. Tem gente que às vezes quer contar vantagem, né? Porque eu conheço o pastor, porque eu conheço isso e aquilo. Você não sabe como é na casa dele. Com essa atitude vai saber não. Desonra. Deixar com que outros falem coisas. Desonra. E honra é algo muito amplo, né? Mas também a gente pode colocar como algo muito central no valorizar, no considerar importante. E não é um culto sobre honra. Nós temos alguns que falam sobre isso. Mas não é que eu me comporto na frente do meu pastor de um jeito e quando eu não estou com ele eu sou de outro. Porque isso também é desonrar. Não é porque ele não está me ouvindo que eu falo dele de qualquer jeito. Não, porque isso é desonrar. Não tem essa separação, entende? Não existe isso. E para a gente finalizar, um aspecto também que um bom rebanho tem é que ele olha e ele admira, ele se inspira. Nós falamos muito sobre líderes inspirarem os outros. E isso é algo que a gente tem que fazer mesmo na nossa vida. Mas as pessoas também têm que ter esse olhar. O rebanho também tem que ter esse olhar de enxergar e de tratar, né, com estima, com valorização, com admiração, com inspiração. Você não vai conseguir permanecer no rebanho se o olhar que você tem para aquela pessoa que está te direcionando, que está te governando, que está te conduzindo para um caminho de santificação for de rivalidade o tempo todo. Não dá para estar nesse lugar olhando para ele e pensando assim: mas eu gritaria do outro jeito, eu passaria pelo outro caminho. Ixi, não, é porque por ali não dá, nós vamos pegar carrapicho no pelo. Não dá para estar. Mas eu admiro, eu gosto de tudo que ele fala. Gostar não é amar e muito menos valorizar. Gostar, eu posso gostar de qualquer coisa. Mas dar importância, colocar como prioridade, colocar como algo que eu estou recebendo realmente de Deus, partindo do pressuposto de bons pastores. Não é eu simplesmente gostar, eu só gostar. Eu não posso ter um olhar de rivalidade, ter um olhar de competitividade. Isso é uma coisa diabólica. Porque, imagina, você não consegue receber nunca. Porque se tudo que aquela pessoa faz, te instrui, você faria melhor? Você faria do outro jeito? Às vezes é até eu quero estar lá. Mas é porque o processo, né, para fazer isso, para estar lá, às vezes as pessoas não topam pagar o preço também. Um bom rebanho tem um olhar de admiração, de inspiração, de respeito, de amor sincero, de considerá-lo na mais alta estima. Como que eu faço isso, Aline? Bom, essa pessoa participa da minha vida em tudo. Não é só no momento da coisa tá feia, não. Para ligar de madrugada, a gente liga. Para contar notícia boa, esquece. Para participar das coisas boas da nossa vida, esquecemos. Não, é tudo. É considerar. Tratar as pessoas que estão instituídas com essa função, com essa nobre função, como pessoas realmente que exercem uma nobre função. E essa inspiração, né, veio justamente disso, porque a gente tem formado uma equipe pastoral muito boa. E é muito bom ter uma equipe de rebanho muito bom.
Trabalhar os dois lados é maravilhoso. E a nossa igreja é muito boa mesmo. Eu não falo isso só porque eu estou aqui, porque eu amo nosso casal presidente, a nossa equipe toda, mas porque realmente nós vemos isso na vida de cada um que entra aqui. Esse relacionamento bom. E é isso que a gente tem que passar para os próximos que estão chegando. Porque a nossa igreja está crescendo, a nossa igreja está se expandindo. E a gente não pode viver isso e assim, é porque eu vivo assim. Mas não exalar isso, não deixar esse caminho para os outros que estão chegando. Mais pastores estão sendo levantados nessa igreja, porque a gente precisa disso, porque mais rebanho está chegando. É difícil um pastor só cuidar de muitas ovelhas. Alguma coisa, alguma hora não vai dar certo. Porque às vezes tem que sair, né? Para poder resolver uma outra coisa, buscar outra ovelhinha lá. Acontece. Então mais pessoas estão sendo colocadas nessa nobre função pelo Senhor. E nós, como rebanho, precisamos ter esse desejo, essa vontade de tornar o trabalho deles um trabalho bom. Um trabalho que eles não vão chegar no final do dia com um ar de penoso. Como, meu Deus, isso que você me colocou para fazer é um castigo. Deus não castiga ninguém, não. Mas, por acaso você não me ama? Não é assim. Uau! Nossa, eu faço a melhor coisa do mundo. E tudo que o Senhor te chamar para fazer, você tem que ter esse pensamento de que eu faço a melhor coisa do mundo. Vamos ficar de pé. Vamos finalizar. E que essa noite seja mesmo para a gente avaliar os pontos, né, que a gente está sendo como rebanho. Como que a gente está sendo rebanho? Se a gente está sendo um bom rebanho, um descanso, um alívio para os nossos pastores. Ou se a gente está dando muito trabalho. Se a gente está fazendo eles exercerem muita paciência. E eles vão fazer, por amor. Mas é muito melhor, muito mais fácil quando nós todos estamos crescendo e desenvolvendo juntos, cooperando uns com os outros, tendo esse sentimento de olhar para o pastor e ver que ele também é filho de Deus, que ele também vai ser amado, que ele também merece e vai participar de coisas maravilhosas. Eu queria que você orasse agora pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor mesmo. Porque essa pessoa, ela tem pensado, ela tem orado por você. Eu sei disso. Porque tem dedicado tempo a você, a te ajudar, a te instruir, estar com você, a te motivar, a descobrir quem você é. Ore por ele. Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas para governar, para pastorear, Pai, de um jeito tão excelente, tão maravilhoso. Eu oro, Paizinho, para que meus pastores tenham tudo que eles estão desejando, pensando, gerando no Senhor. Tudo, Pai, que eles estão esperando receber, Pai. Eu oro, Senhor, para que eles tenham cada vez mais acessos, que a vida deles, Pai, possa transbordar e reluzir ainda mais. Eu oro, Senhor, para que eles tenham mais sabedoria. Eu oro, Senhor, para que eles possam atingir o lugar que o Senhor os vê, que o Senhor deseja que eles estejam. Eu oro, Pai, para que tudo vá bem, para que eles tenham plena saúde, para que eles estejam, Paizinho, bem em todas as coisas. Eu oro, Pai, para que eles possam sentir e saber certamente do seu amor através da minha vida e da vida daqueles que eles estão pastoreando. Para que nós possamos ser um alívio, para que nós possamos ser uma bênção, sermos cooperadores, para que nós possamos, Pai, sermos conduzidos juntos. Ah, Senhor, eu oro para que
as tuas bênçãos divinas, celestiais, espirituais se materializem aqui na vida deles. Eu oro, Senhor, para que seja cada vez mais leve o ministério deles. Eu oro, Pai, para que mais pessoas sejam acrescentadas. Eu oro, Senhor, para que mais instruções sejam compartilhadas da parte do Senhor. Eu oro, Pai, por clareza, por discernimento, por operação e manifestação dos dons, conforme o Senhor já falou, conforme o Senhor já tem sinalizado. Eu oro, Pai, por alegria abundante, indizível. Ah, Pai, eu oro para aquilo que o Senhor tem para eles se manifestando, que o Senhor, Paizinho, já viu acontecendo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos.